Marcos 14, parte 2. É isso mesmo. Voltamos com o capítulo que nós estávamos lendo ontem, né? Se você está me acompanhando em tempo real, estudando a Bíblia comigo, com o Bispo Fabrício, ontem você leu comigo o Marcos 14 até o versículo 31. E hoje eu voltei para estudar o encerramento dele até terminarmos ele e sermos abençoados, tá bom? Bispo, quem é o senhor? Eu estou chegando agora aqui, eu sou o Bispo Fabrício, aquele bispo aqui no canal do YouTube, que está estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, com todos que decidirem isso comigo. Quer ler a Bíblia? Quer estudar a Bíblia? Seja bem-vindo. Se deseja mesmo, já não perca tempo, já se inscreve aqui agora, ativa o sininho já das notificações, aperta o joinha, pega ela aí, ó, a tua Bíblia e vem comigo. Se precisa comprar a Bíblia, tem link aqui na descrição para você comprar a sua Bíblia e o preço vai ser metade do preço do que você encontra aí na sua cidade, na loja física aí. Vai valer a pena. Vamos lá. Versículo 32, Jesus no Getsemane. Bispo, estou chegando aqui nesse vídeo, não sei o outro, não leia, para agora. É para você parar esse vídeo aqui agora, para. Vai lá primeiro, no começo do capítulo 14, vê o vídeo de ontem, é só digitar lá, Marcos capítulo 14, parte 1. Aí lê primeiro comigo, estuda a primeira parte, depois você vem para esse, senão vai perder o sentido para você. Bispo, mas o senhor está mandando eu parar de assistir todo. Se você não assistiu o outro, vai lá, assiste primeiro, depois volta, assiste esse e já aproveita, já faz uma maratona, já assiste um monte de leitura aqui e vem fazer parte dessa família comigo. Diz assim, ó, Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Eles chegaram no Getsemane, Jesus falou assim, ó, sentem-se aqui, fiquem sentadinhos aqui esperando que eu vou ali orar. E levando consigo, versículo 33, a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ei, olha aqui pro bispo aqui, dá uma paradinha tudo que você está fazendo aí. Você já parou, em algum momento da sua vida, você teve pavor, você teve medo, você teve angústia? Você já sentiu isso? Nós já sentimos, todo ser humano sentiu. Porque isso é algo que alcança pessoas fragilizadas. Mas agora nós estamos vendo aqui o ponto, o grau que Jesus se encontrava naquele momento. A ponto dele, que sabia tudo que iria acontecer, não com ele, mas também depois ele suportando aquilo, para você ver o tamanho do fardo que ele carregou por mim e por você. A ponto dele sentir pavor e angústia. Imagina Pedro, Tiago e João vendo isso. Porque ele pediu para os outros 9 ficar lá, os outros 9 não, né? Para os outros 8 ficar lá, né? Porque o Judas vai chegar aí do danado, né? O danado vai chegar para trair. Então ele pediu para os outros 8 ficar. O Judas vai chegar completando os 9, 10, 11, 12, os 3 que foram com ele aqui. Esses 3 ele pediu para adentrar, para orar, né? Para ficar mais perto dele lá, para ficar ali acompanhando ele. E o versículo 34 fala assim, ó, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Imagina se eles ouvindo isso de Jesus. Ficai aqui e vigiai. Imagina como que eles receberam essa notícia. Como que você receberia essa notícia? Se hoje, eu acredito que se eu, sendo um bispo, um pregador, eu chego aqui na internet e falo para você, pessoal, não estou aguentando. Imagina, eu chego e começo a desabafar dessa proporção, você ia ficar todo falando, poxa, sem entender, não ia? Porque a gente está sempre aqui trazendo uma palavra de fé, lógico que temos medo, angústia e tudo mais, porque somos seres humanos, mas imagina a gente, como líder, hoje aqui da terra, bispo, pastor, um sacerdote, um apóstolo, tudo mais, chega para você e fala isso. Você já ficaria meio ali pensativo? Agora pensa em Pedro, Tiago e João ouvindo isso do próprio Jesus. Pensa se não deu um tsunami na cabecinha, nas emoções deles. E eles, sem entender, ficaram ali, né? E o versículo 35 fala, né? E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E disse, Abba, Pai, tudo te é possível.
passa de mim este cálice, contudo, que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou, os seus discípulos dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar comigo nem 1 hora? Então quer dizer que Jesus ficou orando quanto tempo? 1 hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo por que Jesus falou para ele que ele negaria lá? Porque Pedro ainda não estava preparado, não estava pronto. Lógico que lá na frente ele virou um grande pregador, lá na frente ele virou um grande ponto de referência do caminho, que era como era conhecida a igreja no começo, o caminho, em letra maiúscula, era a igreja de Cristo no começo. Ele virou um ponto de referência. Ele virou um pilar central ali. O próprio Jesus disse isso sobre ele, Só que aqui ele não estava pronto ainda, e o próprio Jesus fala para ele, O próprio Jesus olha para ele e fala assim: será que você não poderia ali, ô Pedro, vigiar nem 1 horinha? Você não poderia ficar aí acordado nem 1 hora só? E o versículo 38 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne ainda de Pedro estava fraca, E ele continua dizendo, Versículo 39, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Judas estava chegando. Judas estava chegando para o entregar. Judas estava chegando para o beijar e com um beijo o trair. E o título fala: Jesus é preso. Quem está comigo aí na leitura até agora aí? Coloca aqui, Jesus é preso. Coloca aí. Coloca aqui, nos comentários. Eu quero ver quem está comigo até agora aqui, que não arredou, tá estudando aí comigo aí mesmo, completo. Coloca aqui, Jesus é preso. Digita aí que eu quero ver. Vou estar vendo quem tá pulando. Estudar a Bíblia para pular pedaço não tem sentido, se eu oriento você não pular nem os nomes das descendências, você pegar o vídeo pulando ele, não tem muito sentido. Mas cada um tem a sua fé, Mas não seria muito viável. O legal é você assistir completamente, pegar uma hora que dá para você assistir, fazer uma aliança com Deus, porque tempo é um negócio que você tem que tirar para Deus no seu dia. Então, coloca aqui, Jesus é preso aqui nos comentários, tá bom? Vou ver quem está acompanhando aí mesmo, hein? E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba, com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele que eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Bispo, por que o Judas deu essa senha? Eles não sabiam que era Jesus? Gente, imagina isso de noite. Imagina Jesus com uma roupa parecida com a dos seus discípulos, com uma barba parecida com a dos seus discípulos, no meio de uma multidão. Imagina se eles levam a pessoa errada. Eles não queriam, eles queriam levar Jesus. Então, como o Judas era um dos íntimos, ele sabia distinguir, com mais veemência, com mais ali certeza, e ele chegou e falou: aquele que eu beijar é ele. Aí vocês levam ele em segurança, E o versículo 45 fala: e logo que chegou, aproximando-se, disse: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram a mão e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha.
Nós sabemos que esse aqui é Pedro, né? Nós vamos ver bastante detalhe dessa passagem quando vamos ler lá em João, tá? E ele fala assim, ó, disse-lhe Jesus, saístes com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as escrituras que está acontecendo isso. Então, deixando, todos fugiram. Olha que interessante. Jesus falou assim, vocês estão aqui com espada, com porrete, vieram me prender? Vocês vieram aqui para me prender? Deixa eu falar, todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando, todos os dias. E vocês não me prenderam. Vocês estão me prendendo agora para que se cumpra as escrituras. Jesus falou isso para eles. E agora, aqui no versículo 51 e 52, eu queria que você prestasse atenção. Eu tenho um entendimento aqui. Eu tenho um entendimento. Possa ser que isso possa mudar. Porque isso aqui é um entendimento que eu tenho. A Bíblia fala aqui, ó, Jesus seguido por um jovem. Jesus seguido por um jovem. Eu nunca estudei a fundo esse pedacinho aqui, mas eu não tenho quem tira da minha cabeça isso. Que, olha o que diz, seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram mão dele, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Tinha um jovem que estava seguindo Jesus só com lençol, enrolado só no lençol. Eu tenho para mim, ninguém tira da minha cabeça, a não ser que me mostre mesmo, um estudo e tudo mais, que a palavra de Deus, ela nunca ninguém vai saber tudo dela, e quem sou eu, né, para saber tudo dela? Acredito que se eu ler ela 1000 vezes eu vou estar aprendendo, aí 1 milhão de vezes eu vou estar aprendendo, mas eu creio que esse jovem aqui é o jovem rico, que negou seguir Jesus porque estava com amor na sua riqueza. Eu acredito que esse jovem levou tão ao extremo que ele vendeu tudo e ficou só com um lençol e começou a seguir Jesus de longe. Eu acredito nisso. O que você acha? Você concorda? Você não concorda? Coloca aqui nos comentários. Eu acredito que esse aqui seja o jovem rico que aceitou Jesus de tão forte coração, tão aberto coração, que ele vendeu foi tudo. Eu acredito nisso. Então, o que você acha? Quero saber a sua opinião aí, mas eu entendo que seja ele. E é muito bom isso, né? Você vê uma pessoa que negou, agora começa a viver uma nova vida, né? Que bacana isso, né? Jesus perante o Sinédrio, versículo 53. Vamos lá comigo, não sai não, desiste não, hein? E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões, os escribas. Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, né? E aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, porque não tinha, né? Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro por mão não humanas, né? Não por mão humanas. Versículo 59. Nem assim os testemunhos deles eram coerentes. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? O sumo sacerdote falou: e aí? Você não vai responder nada, Jesus? Estão aí te falando mal, estão te criticando, estão testemunhando contra você, você não vai se defender? A Bíblia fala no versículo 61, ó, ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? Que vos parece? E todos
o julgaram réu de morte. Eita, demônio lascado, hein? Meu Deus do céu. Versículo 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Poxa, imagina você vendo isso, seu Deus apanhando ali, meu Deus, que situação, e sabendo que naquele momento ele não estava como Deus, ele estava como cordeiro sendo entregue pelos nossos pecados, apanhando aquilo que era para nós apanhar, levando uma surra que era para a gente levar, tudo no nosso lugar. Isso aqui foi tudo no meu lugar, no teu lugar, para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Então toma posse disso aí. Jesus passou tudo isso por você. Jesus passou tudo isso aqui para resgatar a tua alma das garras do diabo. Então dê valor a isso e vai em fé, de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. E ele continua, né, agora, o último subtítulo de hoje para a gente orar e você ir voltar aqui amanhã para ler comigo, e também para você ir lá orar um pouco. Depois que você acabar, vai orar um pouquinho lá, vai falar com Deus na sua cama mesmo, ou de joelhos, ou sentadinho num canto, vai falar com Deus um pouquinho, agradecer Ele por esse sacrifício aqui. Convido você a fazer isso. O título fala: Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou o olho nele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Ela falou para ele. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: eu não o conheço, esse homem de quem vocês falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Isso aqui é muito forte. Bispo, por que em Mateus, por que nos outros lugares fala cantar uma vez e aqui fala o galo cantar 2 vezes? Algumas coisas você vai ver aqui nos evangelhos, como você vê a mesma história, você vai ver algumas coisas talvez ali não batendo 100%, mas nada que mude a veracidade da palavra. Porque se Pedro vai negar 3 vezes, o galo cantando 1 vez ou 2 vezes, não mudou nada, ele negou 3 vezes. Ele negou. E até vai cantar 1 vez e vai cantar 2 vezes. Da maneira que foi dita, aconteceu. Então, são homens, aqui nós estamos falando de Marcos falando, lá foi Mateus falando, nós vamos ver isso aqui em Mateus, em Lucas, e vamos ver em João, né? Nos todos os evangelhos tem isso. E é cada um contando. Um viu, talvez um ouviu alguma coisa a mais, outro ouviu alguma coisa, só que nada que muda o contexto da palavra, nada vai mudar o contexto, nada vai mudar a veracidade do fato, nada vai mudar. Ele negou antes do galo cantar ou 2 vezes, ou do galo cantar 1 vez. Conforme foi dito, aconteceu. Conforme foi dito na parte que foi avisado, foi dito pela pessoa que contou a história na hora que ele negou. Das 2 maneiras. Tanto que falou que, lá em Mateus, que falou que ele ia cantar 1 vez, e aqui falou que ia cantar 2 vezes, da mesma forma aconteceu, o mesmo resultado final. É a mesma coisa de você pegar uma conta de mais, o 3 e o 2. 3 e o 2 vai dar o quê? Vai dar 5. Aí você colocar o 2 e o 3. 2 e 3 vai dar 5. Então, não muda o resultado final, a ordem das questões aqui. Então, algumas coisinhas que você vê no Evangelho assim, você vai ver que o resultado final não muda. É por isso que aqui fala desta maneira. Essa é a explicação
eu tenho para dar para você. Vamos orar? E aí, gostou do estudo de hoje? Amanhã nós vamos estudar o capítulo 15 e depois da manhã, se Deus quiser, o capítulo 16. Já estamos acabando aqui o livro de Marcos, vai ser o terceiro livro da Bíblia que nós estamos acabando completo de ler e estudar, e assim nós vamos nos 66 livros na fé, juntos aqui pelo canal do YouTube, tá bom? Pai, abençoe e dê força para essa pessoa continuar firme na tua palavra, não só enquanto estuda comigo nesse tempo, né? Mas sempre, até o fim, como diz a tua palavra, para que ela seja salva. Então, dê força e dê entendimento para a gente aprender a tua palavra a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Eu já vou indo, tá bom? Mas amanhã eu aguardo você aqui, tá? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Curtiu? Deus abençoe. Ó, se fez bem para você, compartilha. Vai ser uma bênção a pessoa que vai receber o teu compartilhamento, tá? Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tem vídeos aqui na tela, tá? Tchau.